Adolescência. Por que a série causa comoção entre pais de adolescentes? Mais uma vez, tem spoilers da série, tá? Tá na Netflix, 4 episódios, te aconselho muito a assistir. Fica aqui comigo na live se você já assistiu ou se você não liga para spoiler, tá bem? Então vamos lá, ó. Aqui é Adolescência, a série. Foi surpreendente. Poucos foram os pais que chegaram no consultório nas últimas semanas sem falar de adolescência, a série da Netflix que virou fenômeno mundial. O assunto foi onipresente nos grupos de pais do WhatsApp. Li e ouvi muitas opiniões, mas acho interessante compartilhar alguns comentários do ponto de vista de quem tem mais de 30 anos de prática na psiquiatria infantil. Então, aqui é uma psiquiatra infantil que fez essa reportagem, tá? Devotando a vida e a saúde mental de crianças e adolescentes. Primeiro ponto, antes de mais nada, é importante reforçar o quão salutar é um fato de que um programa coloque no centro da discussão a saúde mental dos adolescentes. Por muitos anos, as questões dessa faixa etária foram relegadas a segundo plano, diminuídas ou ridicularizadas. De algum tempo para cá, especialmente depois da pandemia, as questões de saúde mental se tornaram prementes e foco de atenção. Outro fator que destaco é que muitos pais se mostraram assombrados com a possibilidade de desconhecer o mundo interior dos filhos, o que lhes vai à alma e à mente, né? Porque o filho fazia bullying, o filho assediava a menina, via pornografia, e o pai não sabia de nada. É meu filho, é minha criança, é meu moleque. Ele até fala no último episódio, mais uma vez tem spoilers, tá? Da série. Ele fala no último episódio, o meu filho estava aqui no quarto ao lado. Eu achei que ele estava seguro no computador. Mas é aí que seu filho não está seguro. Entendeu? É aí que ele não está seguro no computador. Que você pensa assim, ele está ali no quarto. Não é? Outros se assustaram com a chance de não terem domínio sobre o que os filhos consomem e como se comportam dentro e fora de casa. Muitos sequer dominam a forma como os filhos se comunicam, em mensagem à base de emojis e reduções de palavras que desafiam as gerações mais velhas. O cara fala de emojis lá, né? O emoji assim é porque a pessoa é assado e tal, não sei o quê. E o policial, que era pai de um dos meninos lá, não do principal, mas pai de uns meninos, ele falou assim, eu não estou sabendo de nada disso. Então, os adolescentes se comunicavam por emojis que eles pensavam que era bobeira, mas não era. A esses trago uma notícia alentadora. Depende muito da qualidade da supervisão e do tempo que os pais dedicam aos filhos. Concordo, quer pôr o filho no mundo, mas não quer dar atenção para ele. Quer pôr o filho no mundo, mas deixa para a escola criar, para a avó criar. Você colocou, meu filho, você que crie, não os outros não. Isso fica bastante evidente no momento em que o personagem policial para e escuta o filho, coisa que ele não fazia, né? Que acabam ajudando a esclarecer o caso. Eu, por exemplo, fiz questão de assistir a adolescência com o meu filho, que tem idade semelhante à do personagem. Ouvir seus comentários me dá mais uma oportunidade de ouvi-lo e entender ainda mais o que ele pensa e como enxerga o mundo. No entanto, vemos os pais cada vez mais desafiados a serem pais, né? Porque... Não, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não quero ter filhos, né? Eu não quero ter filhos. Nunca quis. Quando eu chego e falo isso para pais que realmente são pais de verdade, mães de verdade, eles me entendem. Pô, Luana, se você não quer, não tenha, é muito difícil, não é para qualquer um. Que bom que você tem essa consciência. Eles sempre me entendem. O pai ou a mãe que me critica me chama de cruel, de seca, de egoísta, que eu vou para o inferno, já ouvi tudo isso, tá? Não estou inventando, não, estou falando sério. Esses pais são os primeiros que não cuidam dos filhos. Esses pais são os piores pais. Aquele pai que não está nem aí, que é a escola que cria, que é a avó que cria, porque ele não sabe o quanto é difícil, ele não cria. Então, ele acha que eu tenho que ter. Então, quando chega um pai para me criticar, é esse tipo de pai aí, que não sabe onde o filho está, não sabe o que o filho faz, não está nem aí. E quando eu chego para pai e mãe que cria realmente, eles falam assim, isso aí, Luana, não tenha não. Eu sei como é difícil. Agora, o que não está nem aí, que deixa para a avó criar, ai, Luana, tenha filho. Ai, né? A famosa hipocrisia de novo, não é? Ai, sou cruel. Cruel, já fui chamada, tá? É sempre os pais não estão nem aí. Ó, cadê? Cadê paz? A falta de tempo pelos muitos compromissos
A culpa intrínseca por essa falta de tempo, a velocidade das informações, o universo ainda muito desconhecido das redes sociais e do consumo de telas, tudo isso parece ser um desafio, às vezes, intransponível para alguns pais. Diante da inabilidade, eles sucumbem. E uma das formas mais recorrentes de sucumbir é relegar à escola o papel de educar as crianças, não é? Gente, eu sou professora, né? Eu dei aula por 10 anos. Eu não estou inventando para vocês, eu não... apertando o botão não vai. Eu não estou falando assim uma coisa que eu ouvi dizer. Eu ouvi a diretora no telefone com uma mãe, né? Ela estava no Viva Voz e tal, com a mãe. A diretora falou, o seu filho fez isso, fez aquilo, não sei o quê, vem aqui para você resolver, para pegar seu filho, assinar ocorrência, que não sei o que tal. A mãe chegou para a diretora e falou assim, enquanto ele está na escola, ele é seu. Você se vira. Mãe, não foi não. O filho tinha batido no colega, tinha feito não sei o quê. Enquanto ele está na escola, meu filho é seu. Eu ouvi, tá? Não foi que me disseram, não. Eu ouvi. É esse tipo de mãe, com aspas, que me xinga de ruim quando eu não quero ter. É esse tipo, não é a mãe boa. A mãe boa nunca me criticou. Nunca. É esse tipo de mãe, com aspas, que me critica. Pai também, tá? No caso aqui eu tô falando que é mãe, mas poderia ser o pai também. É claro que elas são importantes, mas não podem e não devem carregar essa responsabilidade sozinhas. O episódio 2 de adolescência escancara o caos que se tornou uma escola nos tempos de hoje. Nossa, gente. Desrespeitando o professor, desrespeitando o policial, tudo, né? Um modelo que não dá mais conta do mundo e das questões contemporâneas das crianças, seja na Inglaterra, seja no Brasil. Outro dado curioso da série é que o menino, em momento algum, parece apresentar algum traço de transtorno mental, seja para a família, seja para os amigos. Inteligentíssimo, menino muito inteligente, eles gostam de falar isso, né? Até mesmo a explosão com a psicóloga, no terceiro episódio ele grita com a psicóloga e joga o negócio para lá, que acontece no episódio 3, pode ser justificada pela pressão a que ele estava sendo exposto. Fora isso, não é possível diagnosticar o cara psicanalista infantil há 30 anos, hein? Não é possível diagnosticar o personagem apenas com o que a série nos apresenta. E talvez isso seja o que tem deixado os pais mais assustados, né? Meu filho é inteligente, é normal, né? Vamos falar assim, com aspas. Não é? Adolescentes podem ser violentos desde que o mundo é mundo. Então, mas adolescente, criança também. Idoso, homem, mulher, ser humano, né? Crimes também sempre foram praticados por jovens. A provocação que a série traz de forma muito interessante é que até mesmo as crianças que foram mais amadas e protegidas, porque esse menino tinha pai e mãe amorosos, tá? Ele tinha uma família estruturada. Ele tinha uma casa boa, ele não passava necessidade. Era um menino que tinha uma família presente. E olha o que ele fez. Assassinou a menina lá, né? A facada. Que tiveram conforto e acesso à educação podem ser violentos. Gente, Suzane von Richthofen. Quer mais que a Suzane? Como controlar isso? Não há um controle absoluto do comportamento dos filhos. O que os pais podem fazer é educar, prover, manter um canal de diálogo, colaborarem para o crescimento de boas pessoas para o mundo, o que já é bastante coisa, que muitos pais não fazem, né? Mas se isso vai mesmo se confirmar, só o tempo pode dizer. Aí aqui, ó, é o Fábio Barbirato, né, que é psiquiatra, responsável pelo setor psiquiatria infantil, tal. Então, ó, é um cara que escreveu livros e tal, não sei o que, tá falando aqui na reportagem. Como é que eu posso evitar isso? Gente, eu falo com vocês. Quem nasceu psicopata, porque se nasce psicopata, tá? Eu não sei se tem gente que se torna psicopata, mas eu tô falando por experiência própria. Eu já falei aqui em várias lives, vou repetir, porque graças a Deus tanta gente nova no canal, né? Pra eu não falar quem é, porque eu não gosto de expor, eu não quero expor quem é. Mas eu moro num prédio que é só família. Então, eu tenho tias aqui em cima da minha casa, eu tenho outra tia aqui, minha avó, quando era viva, era ali. Aí eu tenho mais dois apartamentos que é tio também. E eram 9 netos que a gente via na casa do outro. Então, assim,
Não é que eu ficava na minha casa e a minha prima da minha idade ficava na casa dela. Não, eu vivia na casa dela, vivia na minha casa, minha tia ali, minha avó, que não sei o quê. Então, eu convivi sempre assim. A minha família sempre foi muito unida aqui no prédio. E uma dessas pessoas da minha família do prédio, para eu não falar quem é, ela é psicopata, até hoje. Ela não mora mais aqui, ela mora em outro lugar. Mas eu vivi por muitos anos com essa pessoa. E eu vi que a família dela era uma família normal. Os irmãos dela eram normais. Ela foi criada igual aos irmãos, entendeu? A mãe dessa minha parente, maravilhosa, criou os filhos tudo igual. Só que ela era psicopata. Não adianta. Ela teve uma família estruturada e boa e ela saiu assim, entendeu? Então, esse é o meu maior medo de ter filho. Porque não tem como evitar, não tem como. Ah, coma melancia na gravidez, você não vai ter um filho psicopata. Não tem como evitar e não tem como curar. Porque depois que nasce, acabou, não tem como, tá? Eu tive que me afastar dessa pessoa, da minha família, do meu prédio. Eu falo desse jeito para vocês não terem noção, tá? Quem é? Então, pense que é um prédio com várias famílias, só de neto eram 9, tá? Então, pensa assim. Então, é uma dessas pessoas, beleza? Para eu não falar para vocês quem é, para eu não expor aqui. Minha gente convivia um na casa do outro. Então, por isso que é bem perto, por isso que eu convivi com essa pessoa, porque era num prédio, que a gente via uma na casa do outro sempre. E essa pessoa é até hoje. Então, tipo assim, não tem o que fazer. Com uma pessoa assim, você não tem como fazer nada. Você só se afasta, porque não tem como. E aí, é por causa da criação. Não, ela tem irmãos, essa pessoa. E os irmãos são normais. Ela tem uma mãe, ela tem um pai, entendeu? Tem uma família unida, que a gente era muito unido. A gente é ainda muito unido aqui. E só ela era desse jeito. É desse jeito, entendeu? Então, assim... Você tá entendendo? Então, o negócio, cara, é que... Como é que eu vou fazer? Não vai fazer. Porque se o seu filho nasceu assim, você vai ter que conviver para sempre assim. Porque essa pessoa da minha família, do meu prédio, eu não convivo mais. Mas a mãe dessa pessoa não tem o que fazer. Ela tem que conviver. Ela convive. E ela sofre muito. Muito, gente. A mãe dessa minha familiar sofre muito, gente. Porra, imagina! Porque filho é para sempre. Existe ex-marido, existe ex-amigo, ex-professor, ex-emprego, ex-cidade. Ex-filho não existe. Você vai fazer o quê? Você não tem como curar esse filho. Você não tem como se afastar desse filho. Aí você tem uma vida. Você tem uma vida. Você vai viver a sua vida perto de uma pessoa psicopata que você não tem como se livrar? Desculpa, gente. Eu não quero ter filho. E são vários motivos, tá? São vários motivos. Mas eu falo que o motivo maior é esse. Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de conviver de novo. E conviver de uma forma que eu não posso falar assim, tchau. Porque com nessa meu familiar, eu pude falar tchau. Se eu fosse mãe, eu poderia? Não. Então eu não quero. Entendeu? Essa reportagem aí, como é que a gente faz? Não faz, querido. Se o seu filho nasceu assim, não faz. Convive. E torça para ele não te matar um dia. Infelizmente, gente. Uai, que angústia, não é, Zé Renato? Vivi por muitos anos, tá? Muitos anos. E essa pessoa era ruim com todo mundo. Todos os familiares do prédio, entendeu? A gente convivia um na casa do outro e era ruim com todo mundo. Principalmente com a mãe dela. Que essa pessoa sofre até hoje. Fazer o quê? Ela tem como falar assim, tchau, minha ex-filha? Não tem. Ex-filho? Não tem. Então, não é? Não, esse é o meu medo. Entendeu? Então, quando a reportagem fala o que a gente pode fazer, nada. Nada. Uma pessoa psicopata? Nada. Você não pode fazer nada. Ou você se afasta, ou você convive. Porque mudar, a pessoa não muda, gente. A pessoa não muda. Só não muda, não muda. E aí o que faz? Vocês viram a série? Mais uma vez, não tem spoiler. Ele matou a facada uma menina. E o pai viu o vídeo. Você imagina, você cria seu filho, tudo bonitinho, né?
Aí você vê o vídeo do seu filho esfaqueando a coleguinha, porque a coleguinha não queria ficar com ele, eu acho, né? Pô, cara, você faz o quê? Como é que você convive? Aí mostra que a família sofre também. Que as pessoas culpam a família. Que nesse caso a família não tem culpa, porque às vezes a família tem culpa sim. Não ouviu o filho, alargou o filho com qualquer um, não liga pro filho, não sei o que, não sei o que. Agora, no caso desse filme aqui, o que é o caso de muitas famílias, são famílias boas, que sempre criaram, sempre estão ali. Aí o filho faz isso, você faz o quê? Termina o pai, mais uma vez spoiler, né? Eu chorei no último episódio, o pai chorando, abraçando o ursinho de pelúcia do filho e falou assim, desculpa, meu filho, eu devia ter feito mais. Não, ele foi um bom pai. Você faz o quê? Eu não quero isso pra minha vida, não, gente. Vocês vão me perdoar. Quero não. Quero não. Posso ter um filho, ele pode ser a melhor pessoa do mundo. Claro. Mas pode também não ser. Eu, se eu tivesse um filho, coisa que eu não quero, eu posso garantir que eu seria uma mãe muito boa, mas eu posso garantir que o meu filho seria muito bom? Não, mesmo se eu fosse uma mãe muito boa. Eu não posso garantir. Eu posso colocar uma pessoa horrível nesse mundo. Eu posso ser responsável por colocar uma pessoa horrível nesse mundo. Não quero isso, não. Como eu também posso ser responsável por colocar uma pessoa maravilhosa nesse mundo. E aí? Eu acho que filho é arriscar demais. E eu parabenizo a pessoa que tem coragem. Eu não descorajo ninguém, não. Eu parabenizo, eu tiro meu chapéu para você que tem filho. Nesse mundo ainda, parabenizo. Amanda, a sociedade só cobra da mulher quando ela não cobra. Nossa Senhora. Sabe o que eu tô notando, Amanda? Quase meu nome, tá, Amanda? Amanda é quase meu nome. Quando eu tinha meus 25, 30, eu era mais cobrada. Até porque quando eu tinha 30, eu tinha um namoro sério. Hoje, eu com 39, solteira, eu sou menos cobrada. Então, eu acho que a fase dos 30 é que mais te enche o saco. Porque é o reloginho biológico da mulher, né? Como eu tô com 39, nem namorando eu não sou tão cobrada, não, né? Mas é uma coisa, pelo menos para mim. Tem gente que é cobrado da mãe e do pai. No meu caso, se a minha mãe não me cobra, a minha mãe tem netos, né? Minha mãe tem até bisneta já. Então ela não me cobra. Ela fala assim, Luana, escolha sua, se você quiser ter, eu vou te ajudar. Se você não quiser ter, eu te entendo, mamãe. Aí na minha cabeça, se a minha mãe não me cobra, foda-se o mundo, não é? Se a minha mãe me entende, foda-se o mundo, não é? Mas tem gente que não tem essa sorte, tem gente que a mãe fica cobrando, né, e tal. É uma história lamentável, né, Luana? É. Chaves, ó, o homem quando não quer namorar, nem casar, nem ter filhos, é tão destratado quanto a mulher. Eu acho que ele é, mas não é tanto não, sabe por quê, Chaves? Porque a mulher, ela tem um reloginho biológico. Então, quando ela chega aos 35, ela tá, entendeu? Quando ela chega nos 40, acabou mesmo, né? Claro que tem muita mulher que tem filho depois dos 40, mas é mais arriscado, entendeu? Mais difícil e mais arriscado. O homem não é tão cobrado porque o homem, se com 60 anos ele quiser ser pai, ele pode, entendeu? Eu quero ser pai hoje, ele pode. A mulher não. Então a mulher, ela tem um relógio biológico, ela tem um tic-tac, entendeu? Então por isso que a mulher é mais cobrada do que o homem. Em questão de filho, é sim, tá? Você tá certa, Lu, a decisão é sua, tem que ser respeitada. Não, mas obrigada, né, Renato? Mas eu lembro, eu posso falar que hoje eu sou menos cobrada, assim. Hoje eu sou menos, né? Os Tanak, isso vale para todas as pessoas na nossa vida. Todos os dias temos temos que provar escolhas a fazer. Provação e escolhas a fazer. Verdade, né? Ó, espero que meus filhos e minhas filhas não sejam assim. Claro que muito depende da criação também, tá? Muitos filhos e filhas são assim devido à criação. O desesperador, que é o que mostra na série, é que não é a criação. O filho foi criado bem, ele teve uma família, pai, mãe, que deram amor, deram carinho e tudo, e mesmo assim ele foi. Esse é o desespero. Porque você fala assim, não, Ana, se você criar assim, assado, com certeza ele não vai ser. Mas não tem. Esse é o desespero. É isso que a série está mostrando. Que pode não valer de nada. Então, a sua criação, que você tanto fez pelo seu filho,
pode não valer de nada, ele pode virar um assassino. Então é isso que eu tenho medo, mas eu espero também, tá, Renato, que seus filhos e filhas não sejam assim, que os filhos de todo mundo que está aqui também, tá? Mas o que eu estou falando, que na série, o desespero dos pais, é isso. Porque não mostra que é um filho que não teve pai, não teve mãe, foi maltratado, passou fome e virou isso. Não. Um menino que teve uma família. Foi amado. Entendeu? E esse é o desespero. Porque muitas vezes mostra um filho com família desestruturada, que foi abandonado, criado por não sei quem, e morou em orfanato, que não sei o quê. Claro que pessoas com essa vida também têm tudo para dar certo. São pessoas que podem sim vencer na vida. A gente tem muitos exemplos disso. Mas não estou falando assim, muitos em cinema mostra que a pessoa que virou o bandido é porque teve uma vida difícil. No caso da adolescência, não. O menino não teve. O menino teve uma vida boa e mesmo assim escolheu. Esse é o desespero. Por que, gente? Né? Daphne, Adolescência. Tá na Netflix, 4 episódios. Muito boa e tudo em plano de sequência, não tem um corte. Achei fascinante. Não tem corte, tá? Os Tanaka, eles falam como se fosse fácil, tipo, vai ali na esquina, arruma namorada e esposa. Vai ali ter um filho, entendeu? Eu acho que eu dou tanto valor a um filho que eu não quero ter. Não sei se faz sentido para vocês, né? Porque tem gente que pensa assim, eu vou ter porque todo mundo tem, porque eu cheguei na idade. Não, querido, você quer? Então tenha porque você quer, não é porque todo mundo tem. Se todo mundo resolver pular da ponte, você vai também? Não, né? É isso. Eu já expliquei, né, que é a adolescência, beleza? Não, assim, vai, assiste e você vai ficar meio transtornada. O Stanak, quando chegar a hora, tem que ficar de olho no celular, os amigos que ele anda, isso pode ajudar. Não é nada definitivo, exatamente, porque às vezes você cria. É um amigo, gente. Basta um amigo. Basta um professor doutrinador. Entendeu? Esse é o negócio. Não está tudo nas suas mãos. Esse é o medo. Não está tudo nas suas mãos. Se tivesse tudo nas suas mãos, tudo bem, mas não está. Por mais que tenha uma boa criação. Esse é o medo, né? Mas eu acredito, gente, que é a minoria, tá? A criança que é bem estruturada, que tem uma família, que tem pai e mãe, que não sei o quê, ou uma mãe solteira que cria bem, ou um pai solteiro que cria bem, que não sei o quê, tem uma rede de apoio, ela tem tudo para ser uma pessoa maravilhosa, assim, mais fácil. E pessoas que não tiveram tudo isso, também têm chance de serem pessoas maravilhosas, porque está na pessoa, entendeu? Porque está na pessoa. Eu acredito que é raro, mas acontece. Então, para não correr esse risco, eu não quero, entendeu? Para não correr esse risco. Porque é um risco. Filho é um risco. Filho é um risco. Não, mas eu vou criar assim, assado, eu vou pôr na melhor escola. E pode ser que não dê certo. Então, é sempre uma pressão. Amanda, comecei a me afastar de pessoas que só me cobram. Tem gente que só critica. É verdade. E a pessoa que te cobra, tenha filho. Quando seu filho chorar 2 da manhã de cólica, essa pessoa vai estar na sua casa te ajudando? Não. A pessoa vai estar na casa dela dormindo. Ou ela vai estar viajando. Entendeu? Ela vai estar fazendo qualquer outra coisa. Ela não vai estar lá te ajudando com cólica de bebê, não. Tá? Então, pensa na sua vida. Se você quer ter, tenha porque você quer. Não tenha porque os outros mandam, não. Tá bom? Então, assista os Renato. Principalmente, né? Você vai ser papai. Muito bom assistir, tá? Psicopatia, além de ser genética, ninguém sabe qual momento da vida se manifesta. Eu não sei se é genética, mas eu por experiência própria, eu sei que tem gente que nasce com isso. E morre com isso. E vai ficar a vida toda com isso. E nunca vai achar que está errada. Por isso que a pessoa não muda. Você muda uma coisa que você acha que está certa? Não. Não é? Por exemplo, eu faço aqui as minhas lives, PVP News, com prints. Eu vou ler para vocês e tal. Eu estou achando que está dando certo. Eu estou achando que está ficando legal assim. Para que eu vou mudar? Eu não vou mudar, porque eu acho que está certo. Não é? Então, por que você vai querer mudar uma coisa que você acha que está certa? Então, uma pessoa psicopata, ela nunca está errada. Então, por que ela vai mudar? Entendeu? Luana, eu tive um vizinho que tinha os seus 30 anos de idade. E ele berrava com a mãe desde 70 anos.
de uma forma muito violenta. Os moradores e eu fizemos uma denúncia com medo dele fazer algo grave. Aí, gente, é outra questão também. A véia com 70 anos de idade. Quem vai cuidar de você na velhice? Na maioria dos casos, os filhos cuidam sim, tá? Que bom que os filhos cuidam. Mas no caso dessa senhorinha que a Luana deu o exemplo, o filho está cuidando dela ou está atrapalhando a vida dela? Porque se ela não tivesse esse filho gritando na cara dela, não seria mais conforto para essa senhora? No caso dessa senhora aqui, não estamos falando de todos os filhos do mundo, não. Eu acredito que muitos filhos cuidam sim dos pais, tá, gente? Eu cuidei quando meu pai ficou doente e faria de novo, não estou tacando na cara, estou falando que eu fiz o mínimo, né? Óbvio, né? É isso que eu estou falando. No caso dessa senhorinha aqui, o que eu falo é que as pessoas falam como se fosse unanimidade. Quem vai cuidar de você na velhice? Como se todos os filhos cuidassem. No caso dessa senhorinha aqui, ele estava cuidando dela ou estava atrapalhando a vida dela? É disso que eu estou falando. Entendeu? Que é um risco. É um risco. Não é? Zé Renato, por isso que eu sempre tive poucos amizades, porque os que dizem ser amigo da gente só querem levar... É bom de ter poucos amigos, mas amigos de verdade, né? Não colegas, né? Chaves, se filho fosse garantia de cuidar na velhice, não teria tanto asilo. Exato. Quem vai cuidar de você na velhice? Você já foi num asilo, amor? Eu já fui. Eu tinha uma vizinha aqui, rica, tá? Bem de vida. Os filhos poderiam deixar ela em casa e pagar a enfermeira para ela o dia inteiro. Rica. Deixaram ela no asilo. Por que não deixa em casa, perto dos netos? Não quer cuidar? Paga uma enfermeira, tinha condições. Não, deixou no asilo. Aí eu e minha mãe e minhas tias fomos visitar ela, né? Aí tinha 2 velhinhas lá que elas mexeram comigo. Uma tinha 10 filhos e estava lá. E tinha outra que era cega, tinha 6 filhos, estava lá também. E ela ficou emocionada, que a gente parou 15 minutos para conversar com ela, deu atenção para ela. Ela chorou de emoção, tá? Que a gente parou 15 minutos para conversar com ela. Então, assim, uma tinha 10, outra tinha 6. E estava lá. A minha vizinha rica tinha condições de ficar em casa, pagar um enfermeiro, um médico, estava lá também. Então, gente, não é garantia de nada. Tenha filho porque você quer. Não tenha filho porque vai cuidar de você na velhice, porque os outros estão falando, não é? E tenha muito cuidado com amizades horríveis, tá bom?